Deus mandou um recado para o seu povo, através do profeta Oséias, está escrito na Bíblia, e todos os sacerdotes de todas as religiões deveriam transmitir esse recado aos seus fiéis, mas não estão transmitindo. Tem muitas coisas na Bíblia que não são ensinadas, e muitas outras que são ensinadas, mas que não estão na Bíblia. Jesus disse: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Em outras palavras, ele está dizendo que as Escrituras dão testemunho de que ele deixou a sua glória no céu, veio ao mundo como um ser humano puro, sem pecado, e tomou para si os nossos pecados, foi castigado em nosso lugar, morreu a nossa morte, para que nós pudéssemos ter direito à vida eterna. Ele tomou sobre si toda a maldição da lei que estava sobre nós por causa do pecado. Para saber quais são as maldições que Jesus levou, leia depois Deuteronômio capítulo 28, dos versículos 15 ao 68. Jesus, então, ele tomou toda essa maldição da lei que estava sobre nós por causa do pecado, fez conosco uma aliança no seu sangue, que nos dá direito a todas as bênçãos que Deus havia prometido a Abraão. E disse que se nós pedirmos qualquer coisa ao Pai em nome dele, ele nos há de conceder. Mas acontece o seguinte: muita gente não está conseguindo a bênção. Apesar de ser religioso, apesar de ir na igreja, não está conseguindo a bênção. Por um motivo muito simples: a pessoa está fazendo tudo errado. Algumas pessoas acham que tem que olhar para a santa, que tem que rezar terço, que tem que fazer promessa, que tem que acender vela, rezar tantas Ave Maria e não sei quantos Pai Nosso. Isso é invenção. A religião inventou essas coisas e está ensinando para o povo essas coisas, ao invés de ensinar aquilo que está escrito na Bíblia, porque isso não está escrito na Bíblia. Não são atitudes religiosas que vão resolver o problema da pessoa. Pelo contrário, essas atitudes desagradam a Deus porque estão contra o mandamento de Deus. E ela afasta a pessoa da presença de Deus. Quem quer ser abençoado de verdade precisa ouvir e obedecer a palavra de Deus. Não adianta a pessoa ficar inventando história. Para ser abençoado, não tem outro jeito. A saída é você fazer conforme Deus manda. Jesus falou: na verdade eu vos digo, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. Então, se você quer ser abençoado, você tem que fazer conforme Jesus mandou. As coisas só vão funcionar para você quando você começar a obedecer a palavra de Deus, a Bíblia. Não adianta você seguir regras, costumes, rituais religiosos, porque isso só afasta a pessoa de Deus. Então, como eu disse, o Senhor deu um recado através do profeta Oséias. E esse recado, o sacerdote deveria ter dado para você. O líder da sua igreja, o padre, o pastor, seja quem for, deveria falar para você sobre esse recado que Deus deu através de Oséias. Mas muitos não estão falando. Deus disse o seguinte: converte-te, ó Israel, ao Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados tens caído. A pessoa vive uma vida cheia de problemas por causa do pecado. Deus está falando para mim e para você: hoje nós somos o Israel de Deus. Ele diz: converte-te, ó Israel. O Israel de Deus somos nós, que antes éramos estranhos à aliança que Deus fez com Abraão no passado. Mas nós fomos reconciliados com o Pai pelo sacrifício de Jesus na cruz. Então preste atenção, porque não foi a mãe de Jesus que intercedeu por nós. Não foi nenhuma outra criatura que derramou sangue em nosso favor. Foi Jesus. E nós fomos comprados para Deus a preço de sangue, do precioso sangue de Cristo. Porque Adão vendeu a humanidade para o diabo quando ele desobedeceu a Deus. Mas Jesus, no seu sangue, ele nos comprou de volta para Deus.
Então nós precisamos acordar para essa verdade, porque nós pertencemos a Deus. Nós somos herdeiros da promessa. Nós temos direito a uma vida plena, abençoada em todos os sentidos. Mas muita gente não está conseguindo. E o erro, muitas vezes, não é da pessoa, mas sim do sacerdote que não está ensinando a verdade, que ensina a pessoa a cometer pecado ao invés de fazer o que está escrito na Bíblia. Porque esses rituais religiosos são pecado, não está na Bíblia. Inclusive a Bíblia condena muitas dessas coisas. A pessoa foi ensinada a recitar reza, a idolatrar a imagem de escultura, e não percebe que os dias dela estão passando e ela não consegue se realizar. Ela espera que essas imagens que ela venera vão atender à oração dela. Mas não atende, porque aquilo é um objeto. Aquilo ali não tem poder algum. A pessoa continua sofrendo com os mesmos problemas e ela não encontra solução. Ela reza muito, mas não é respondida. Como é que um objeto vai responder alguém? A pessoa foi ensinada desse modo, de modo errado. Ela não tem culpa, mas ela tem feito coisas que não agradam a Deus. Então esse recado que Deus mandou o profeta Oséias falar, passar para o povo, é para o sacerdote passar para os seus fiéis. Mas ele não fala isso. Deus perguntou para o profeta Jeremias: que direito tem a minha amada na minha casa, visto que com muitos ela tem cometido grande abominação? Deus está se referindo a nós. O termo minha amada se refere a cada uma das pessoas a quem Deus ama. Se refere a cada um de nós, a mim e a você. E ele diz: que direito tem a minha amada na minha casa? Ou seja, que direito nós temos de ser abençoados, tendo em vista que com muitos cometemos abominação? Aqui está falando dos ídolos, dos santos, dos deuses que a pessoa inventa. Ele está falando da idolatria. Muitas pessoas estão cometendo abominação com muitos deuses, muitas crenças religiosas, muitas estátuas. A pessoa adora, venera um montão de imagem, acredita num montão de coisas, faz para si um monte de estátua, coisa que Deus abomina. A pessoa desobedece o sagrado mandamento, que é adorar somente a Deus e só a Ele prestar culto. Quem faz isso está desobedecendo o primeiro grande mandamento da lei, que é amar somente a Deus, adorar somente a Deus e só a Ele prestar culto. E depois a pessoa ainda quer ser abençoada por Ele. Ele diz: que direito tem a minha amada na minha casa? Não tem direito nenhum. Quem não respeita o mandamento de Deus não tem direito sequer de entrar na casa dele, a não ser que se arrependa, que peça perdão e que se livre desses objetos. O recado de Deus é: converte-te, ó Israel, porque pelos teus pecados tens caído. O profeta Isaías disse que os nossos pecados fazem divisão, fazem separação entre nós e o nosso Deus. E eles encobrem o rosto de Deus para que Ele não nos ouça. E Deus usa o profeta Oséias para chamar nossa atenção, para que nós nos acertemos, a fim de que Ele possa nos abençoar. Ele diz: converte-te, ó Israel, ao Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados tens caído. No versículo 2 diz: tomai convosco palavras e convertei-vos ao Senhor. Preste atenção, porque Deus está falando para nós. Ele está dizendo: tomai palavras, quer dizer, confesse aquilo que você tem feito, busque palavras para contar para Deus tudo o que você tem feito de errado, tudo que você tem feito na vida, porque até hoje você está caindo por causa do pecado. Então você tem que chegar para Deus e dizer: Senhor, eu errei, confessando os seus erros. Eu sei que os meus atos, as minhas atitudes não têm te agradado. Eu tenho feito isso, assim, assim, aquilo outro. Fale com Ele, confesse tudo que você sabe que você fez de errado, que não está agradando a Ele, e se arrependa dos seus atos. Reconheça que você não tem se comportado como um filho, uma filha de Deus, e se converta ao Senhor. O que é se converter ao Senhor? É começar a agir de acordo com a palavra.
É você parar de fazer o que você tem feito até hoje, que não tem dado resultado, parar com as suas rezas que não tem resolvido o seu problema, e começar a se comportar, a agir de acordo com o que diz a Bíblia. É deixar de fazer aquilo que eu acho que é certo para fazer aquilo que Deus diz que é certo. Por exemplo, a religião diz que é certo eu ter uma imagem da Senhora Aparecida, ou da Virgem Maria, ou outra qualquer. A religião não põe obstáculo a isso. Diz que eu posso ter. Até alguns padres até aconselham a pessoa a ter. Mas o que é que Deus diz? Vamos ver o que está escrito em Êxodo capítulo 20, no versículo 3 ao 5. Deus diz o seguinte: não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, e nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, e nem as servirás. Eu garanto que o padre nunca leu isso para você na missa. Mas ele sabe que está escrito na Bíblia. Só que ele nunca leu isso na missa. Nunca ensinou para os fiéis que Deus não se agrada dessas imagens, dessas estátuas. Por que ele faz? Por que ele não diz a verdade para você? Ele sabe que está na Bíblia, mas nunca leu isso para você. Nunca mandou você ler. Já se perguntou por que ele não te ensina isso? Por que ele não ensina que isso é pecado? Por que ele não ensina o que é certo? A Bíblia diz que aquele que é enviado de Deus fala as palavras de Deus. As palavras de Deus estão na Bíblia, não aquilo que os outros inventam. Se ele fosse um sacerdote de Deus, estaria te ensinando a obedecer a Deus. Deus diz: converte-te ao Senhor teu Deus, ó Israel, porque pelos teus pecados tens caído. A pessoa está carregando uma maldição sobre a sua vida, sobre a sua família, por causa dessas coisas, por causa do pecado. Culpa dela? Não. Culpa do sacerdote que não deu o recado de Deus. Outra coisa que a religião ensina é que você pode rezar Ave Maria, Credo, Salve Rainha, rezar para o anjo da guarda e etc. Mas o que Jesus ensinou? Ele disse que você deve orar somente ao Pai que está no céu. Não foi isso que ele ensinou? Ele disse: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que está no céu. É ao Pai que está no céu que você tem que orar. Não é para a mãe de Jesus, não é para o santo, não é para a Virgem, não é para mais ninguém. Não é para que apareceu, é para o Pai que está no céu. Então a religião ensina que você tem que rezar Ave Maria, tem que rezar para a Rainha do céu, tem que rezar para o anjo da guarda. Tudo errado. Quando você faz isso, você está aborrecendo a Deus e trazendo maldição da lei sobre você. Aquela maldição que Jesus deu a vida para levar embora, para tirar de você, quando você desobedece a palavra, você traz tudo de volta para cima de você. Agora, quando você obedece a palavra de Deus, quando você não desobedece, quando você obedece a palavra de Deus, então o ato de Jesus na cruz, a morte de Jesus, ela te dá direito a uma vida plena, porque quando morreu na cruz, ele se fez maldição por nós. Levou sobre ele toda a maldição da lei, para que nós pudéssemos viver abençoados. Então o que você acha que é certo? Obedecer à religião, os dogmas da igreja, o padre, ou obedecer a Deus? Obedecer a Jesus, é claro. O Senhor diz aqui: expulsa toda a iniquidade e recebe o bem. Em outras palavras, deixe de fazer o que é errado para você receber o perdão de Deus, porque a Escritura Sagrada, ela diz em 1 de João, capítulo 1, versículo 9, se confessarmos os nossos pecados, se eu chegar diante de Deus e confessar: meu Deus, me perdoa, porque eu estava errado, mas eu não sabia o que eu estava fazendo. Eu estava fazendo na ignorância, ou eu até sabia e queria fazer,
como no caso do padre, ele sabe e está fazendo. Mas se ele próprio chegar diante de Deus e confessar, fala, meu Deus, eu estava errado até aqui, mas de hoje em diante eu não vou mais fazer isso, eu vou falar a verdade para os meus fiéis. Que diz a Escritura, que se confessarmos os nossos pecados, se eu reconhecer os meus erros e me arrepender deles, diz que Deus, Ele é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Está ouvindo, seu padre? Faça isso. Então, confesse o que você tem feito, ou o que você devia estar fazendo e não tem feito, se arrependa, se converta e receba o bem. Receba o perdão de Deus, receba a bênção de Deus. Deixe de ser uma pessoa amaldiçoada, porque quando você desobedece a palavra, a maldição da lei cai sobre você. Então busque palavras. Fale, Senhor, Tu sabe todas as coisas, conhece o que se passa na minha mente, sabe o que eu tenho aceitado, conhece as minhas falhas, me perdoa, me ajuda a acertar. Seja sincero e Deus vai aceitar a sua oração. Se você rasgar o seu coração diante dele, se arrepender de verdade do erro, desejar de coração fazer o que agrada a ele, e não tem coisa que agrade a Deus mais do que você obedecer a palavra, ele vai aceitar a sua oração. E pode ter certeza disso, porque foi Jesus quem disse, ele falou, todo o que o Pai me dá virá a mim. Quando a pessoa atenta para a palavra de Deus e sente no coração o desejo de obedecer, não é por acaso, é porque o Pai já encaminhou essa pessoa para Jesus. E Jesus disse, todo aquele que o Pai me dá virá a mim. Então, se você conseguiu entender a palavra, foi porque o Senhor te trouxe a Jesus. O amor de Deus está trazendo você para ouvir a palavra, porque Deus quer te salvar, quer te tirar de debaixo dessa maldição e te dar a vida eterna. O Pai está trazendo você para ser abençoado. Jesus falou que ninguém pode vir até ele se o Pai que o enviou não o trouxer. João 6,37 está escrito, todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Então, se você vem até Jesus, ele não te lança fora. Sentiu no coração que deve se acertar, se acerte. O Pai está levando você até Jesus. Se acerte, ainda que para isso seja necessário você fazer uma mudança radical no seu pensamento. O Pai está levando você a Jesus para que você possa ser salvo. Se você aceitar Jesus como Senhor da sua vida, isso é, aceitar viver de acordo com a palavra, então você vai ser salvo. E você vai viver para sempre ao lado dele. Não é morto, não é viver, preste atenção. Não é você morrer e ir para o céu, como diz muita gente aí. Morreu, foi para o céu. Não. Você vai viver para sempre ao lado de Jesus. Deus quer nos dar a vida eterna. Quando Ele criou o homem, Ele não fez o homem para viver um determinado tempo e depois morrer. Deus criou o homem para ser eterno. Assim como são os anjos no céu, deveria ser o homem na terra. Eterno. A morte entrou no mundo por causa do pecado, porque a morte também é uma maldição da lei. Mas Jesus veio nos trazer a graça de Deus. E o apóstolo Paulo foi usado por Deus para ensinar que se pela ofensa de um só, no caso Adão, a morte reinou por ele, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Prestou atenção nisso? Reinarão em vida. Não é depois de morto. Porque diz a Escritura no versículo 18, porque assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação de vida, não de morte. Então, meu irmão, o que eu quero que você entenda é que a vontade de Deus é nos dar a vida eterna. Mas se não deixarmos o pecado, se não deixarmos esse negócio de religião,
nós vamos perder essa bênção. Temos que deixar esse negócio de religião. Temos que parar de ser religioso, aceitar a palavra de Deus, que é aceitar Jesus, e começar a viver como um filho, uma filha de Deus de verdade. O povo se engana pensando que religião é coisa de Deus. Não é. Religião é invenção do homem. Falo de todas elas. Não é dessa nem daquela religião. Toda religião é uma invenção do homem. Jesus nunca pregou religião nenhuma. Jesus pregava o Evangelho. A palavra Evangelho, ela quer dizer boa notícia. E a boa notícia que Jesus trouxe para nós foi essa. Está escrito em João 6, 38 ao 40. Jesus disse: porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Essa é a boa notícia que ele veio trazer. Ele disse: a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que ele me deu se perca. Nenhum de todos aqueles que ele me deu se perca, mas que eu o ressuscite no último dia. Então preste atenção, porque morrer, esse corpo vai morrer. Todos nós vamos um dia morrer, deixar esse corpo. Mas Jesus disse que a vontade do Pai que enviou ele é que nenhum destes que crê nele se perca, mas que Jesus os ressuscite no último dia. Que último dia é esse? Quando for criados os novos céus e a nova terra que Deus prometeu. Porque essa terra vai pegar fogo. Essa terra vai acabar. Jesus disse que não ficará pedra sobre pedra. Mas nesse último dia, quando tudo for refeito, recriado por Deus, nós vamos ser ressuscitados por Ele. E vamos viver eternamente. Viver para sempre. Diz no versículo 40, porquanto a vontade daquele que me enviou é esta. Preste atenção. Eu vou ler tudo de novo, que é para você entender, para a gente não perder o foco. Jesus disse: porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que eu o ressuscite no último dia. Porquanto a vontade, aí ele repete, porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então preste atenção, esse é o Evangelho de Cristo. Isso é o que todas as pessoas, todos os sacerdotes de Deus, todos os líderes espirituais que foi colocado para pastorear as ovelhas de Cristo deveriam estar pregando. Esse é o Evangelho. O Evangelho nunca foi religião. De acordo com a Bíblia, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A palavra salvação, ela vem do grego sozo e inclui perdão de pecados, cura de enfermidades do corpo, cura da alma, libertação completa das forças do mal e vida eterna. Isso é o que está incluso na palavra salvação. Quando Deus diz que quer te salvar, Ele está dizendo: eu vou perdoar os teus pecados, curar todas as tuas enfermidades do corpo e da alma, libertar você completamente das forças do mal e te dar a vida eterna. Isso é o que Jesus conquistou para nós quando Ele morreu na cruz. Isso é direito de todos nós. Todos temos o direito à salvação, mas tem duas coisas que nós precisamos fazer para ser salvo, e o sacerdote não está ensinando isso. Preste atenção, porque o padre na igreja não ensina isso. O preto velho no centro não ensina isso. O outro da outra religião também não ensina o que você precisa fazer para ser salvo. Preste atenção que eu vou te falar agora. Jesus já falou, mas eu vou repetir para você entender. Duas coisas que ele falou que você precisa fazer para ser salvo: ver o Filho e crer nele.
O que é ver o Filho? É conhecer o Evangelho, é conhecer a palavra de Deus, porque o Filho de Deus, que é Jesus Cristo, ele é o Verbo de Deus, ele é a palavra de Deus que se materializou, que se fez carne e veio aqui para cumprir a lei por nós. Então eu tenho que fazer o quê? Ver o Filho. Isso é a primeira coisa, olhar para o Evangelho, conhecer a palavra, entender tudo ali que ele diz, que ele veio fazer e que ele fez por mim e por você. E depois eu tenho que fazer o quê? Segunda coisa, crer nele. É simples assim. Eu tenho que ver o Filho, eu tenho que conhecer o Evangelho e crer nele. Quem fizer isso será ressuscitado no último dia. Não tem que fazer ritual religioso, não tem que botar objeto de estátua, de imagem na minha casa. Pelo contrário, se eu fizer isso, eu estou perdendo a salvação. Então, se você quiser saber para onde vão os mortos e como os mortos vão ressuscitar, assista depois os vídeos número 22 e 23 no meu canal, que eu falo um pouquinho sobre isso. Não falo tudo não, mas explico alguma coisa que já dá para você ter uma noção de acordo com o que diz a Escritura. Mas, então, se você quer salvação, que ela inclui, como eu disse, o perdão de pecado, cura de enfermidade do corpo, da alma, livramento completo, não é depois que você morrer não, é agora, vivo, tá? Livramento completo, proteção contra as forças do mal e vida eterna, o que você tem que fazer? Olhar para o Filho de Deus, que eu já expliquei, não é olhar para uma estátua, é olhar para a palavra, para a Bíblia, para aquilo que está escrito na Bíblia, porque Jesus é a palavra de Deus que se encarnou. A palavra é Cristo na sua forma eterna. Então nós temos que olhar para Jesus e crer nele. Como é que eu creio nele? É crer no que está escrito. Crer que aquilo que está escrito vai se cumprir conforme está escrito. Agora presta atenção. Jesus falou que aquele que crê nele faz a mesma coisa que ele fazia. E o que Jesus fazia era obedecer o Pai. Se você diz que crê, mas não está obedecendo a palavra, é porque você não crê de verdade. Ah, eu creio, mas eu não consigo obedecer. Conversa fiada. Você não crê. Quando nós cremos de verdade, nós aprendemos a amar a palavra de Deus. Isso é que é amar a Deus. A pessoa que diz que ama a Deus, mas não obedece a palavra, ela não ama, é mentirosa. O salmista disse: ó, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar. Mais doces do que o mel à minha boca. Meu irmão, enquanto você não tiver esse sentimento pela palavra, enquanto a palavra não for doce para você, não for agradável, aprazível, enquanto você não tiver esse sentimento, você não amar a palavra, não desejar a palavra, enquanto você não tiver isso, a sua oração não vai funcionar. Entendeu? Não vai. Não vai funcionar. Por quê? Porque é o Espírito Santo que intercede por nós. Diz a Escritura que nós não sabemos orar, a nossa oração ela é fraca. Mas o Espírito de Deus em nós é quem intercede em nosso favor. E isso só acontece com aquele que ama Jesus. Porque o Espírito Santo só habita naquele que ama Jesus. Jesus foi claro, ele disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra. E o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. É quando nós guardamos a palavra, nós mostramos que amamos a Deus. O Pai nos ama, e Jesus e o Pai vêm para nós e fazem em nós morada, vem morar dentro de nós, na pessoa do Espírito Santo. Quem não me ama, disse Jesus, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Então olha o que mais o salmista diz aqui: pelos teus mandamentos alcancei entendimento. Nós alcançamos entendimento quando nós paramos e damos ouvidos aos mandamentos de Deus. E o salmista diz: pelos teus mandamentos eu alcancei entendimento, pelo que aborreço todo falso caminho. Meu querido, minha querida, quando você observa os mandamentos de Deus, como hoje você está ouvindo a palavra de Deus, o que acontece? Você adquire entendimento. Você começa a perceber o quão errado você estava
seguindo doutrinas de homens. Então você adquire entendimento, você alcança a sabedoria e você começa a aborrecer o falso caminho. Você não só se aborrece com a religião, com essas mentiras que eles te ensinam, como você também passa a aborrecer a sua religião. Os outros religiosos que não ouviram o mandamento de Deus, eles ficam aborrecidos contigo se você falar isso para eles. É preciso sabedoria, você tem que mostrar que isso está na Bíblia, que isso é de Deus, e não as mentiras que se pregam aí dentro da igreja. Então, quando você conhece a verdade contida na Bíblia, então você consegue perceber o quanto a religião está mentindo para você. Vamos ler de novo João 6, versículo 40, que é para você entender bem qual é a vontade de Deus a seu respeito. A vontade de Deus não é que você siga a religião, mas Jesus disse: porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Quando é que eu vejo Jesus? Quando eu presto atenção na palavra. Nessa hora eu estou vendo Jesus. Quando eu paro para ouvir o que ele diz, dou atenção, aceito aquilo como a única verdade, eu estou vendo Jesus. Eu estou olhando para ele. E o que é crer nele? É crer que vai acontecer exatamente conforme está escrito na Bíblia, sem tirar nem pôr. Então, se eu der ouvidos ao que a Bíblia diz, e crer que vai acontecer tudo como está escrito, e obedecer piamente às Escrituras, então eu serei ressuscitado no último dia. Agora eu tenho que tirar o pecado de diante de mim, porque enquanto eu aceitar a tentação para pecar, eu não vou conseguir obedecer a Deus. Eu tenho que fazer o quê? O que Oséias falou: tomar palavras, ir diante de Deus, confessar, dizer: Senhor, me perdoa, eu não tenho posto o Senhor acima de tudo na minha vida, eu sei que eu estou errado, tem misericórdia de mim, me ajuda, porque eu quero ser verdadeiramente teu filho, tua filha. Então, tire de mim a preguiça, o relaxamento, o engano da religião, porque eu quero obedecer a tua palavra. Eu quero ter prazer em fazer a tua vontade. E Deus então vai ouvir a sua oração. Agora tem que ser sincero, porque Deus conhece o seu coração, o meu coração. Não adianta querermos bajular, não adianta você lisonjear a Deus com segundas intenções, porque Deus conhece tudo. Então, depois que você se acertar com Deus, aí você pode se levantar contra o mal que está te atacando e dizer: o demônio, em nome de Jesus eu te expulso da minha vida. Você vai ter que sair da minha vida, vai ter que sair da minha casa, da minha família, do meu emprego, da minha empresa, dos meus negócios, vai sair da fulana, vai sair do fulano, porque eu declaro que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E o mal vai ter que sair, e vai sair. Tudo que você ligar na terra, Jesus disse, será ligado no céu. Quando você expulsar da sua vida toda a iniquidade, ou seja, tirar da sua vida tudo que não presta, se livrar desses objetos que antes, por engano, você cultuava achando que era alguma coisa, alguma divindade, então você vai receber a bênção. E diz aqui mais: e daremos como bezerros o sacrifício dos nossos lábios. O que significa isso? Significa que você não tem que prometer nada para Deus e nem fazer nenhum sacrifício. Jesus já se sacrificou por você. O que você tem que fazer agora é louvar a Deus pela sua misericórdia, por tudo quanto Jesus já fez por você. Então pare com esse negócio de fazer promessa, porque Deus não quer nada de você, a não ser que você obedeça a sua palavra. Tem pessoa que quando vai orar, ela fica dizendo: Senhor, me perdoa, eu prometo que não vou fazer mais isso. Está dizendo besteira. A gente não pode prometer isso, nós somos falhos, fracos. O que nós temos de fazer é pedir ao Senhor que na sua misericórdia nos ajude e nos socorra nos momentos de fraqueza, para que não venhamos a cair em tentação. Eu não tenho que prometer para Deus, se eu cometer um pecado, prometer: meu Deus, me perdoa porque eu não vou pecar mais. O diabo vai tentar toda hora. E o ser humano, a Bíblia diz que a carne é fraca. Então eu tenho que orar e dizer: Senhor, me perdoa e me ajuda, me dá força na hora da tentação para que eu não caia.
Não foi isso que Jesus ensinou na oração do Pai Nosso? Não nos deixe cair em tentação. Agora, não é eu pedir a Deus, não me deixa cair na tentação, e na hora que vem a tentação eu vou porque eu quero. Eu tenho que ser sincero mesmo. Eu digo isso porque tem pessoa que diz que não quer, mas ela faz. Ela faz porque quer. Então esse Deus não pode ajudar. Mas se Deus ver em nós o desejo sincero de viver em santidade, Ele nos fortalece. E quando vier a tentação, você pode estar na beira do abismo, pode estar escorregando para cair, o Espírito Santo te faz lembrar de uma palavra, e você então acorda, segura, repreende o diabo, e ele foge de você. E você não peca. E você vai sair da tentação muito mais forte, louvando a Deus. Nós vamos orar agora. Tome palavras. Este é o recado que Deus disse a Oséias, para Oséias passar para todo o povo. Arrepende-te, ó Israel. Converte-te, ó Israel, ao Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados tens caído. Tome palavras. Então, abra o seu coração, fale com Deus. Nós vamos orar, mas você não vai ficar de boca fechada. Você vai orar, vai falar com Deus. Diga para Ele tudo que você tem feito, confesse o seu pecado, se arrependa, peça a Ele a ajuda, porque Ele vai te abençoar. Pai, obrigado por estas palavras. Obrigado por esta alma que o Senhor trouxe para assistir esse vídeo. Obrigado por esse meu irmão, essa minha irmã, que o Senhor está libertando hoje do engano da religião. Oh, meu Deus, dê a ele ou ela coragem para se desfazer desses objetos que ele e ela têm em sua casa. E fortalece essa pessoa que ainda está em dúvida, para que ela possa compreender que Jesus foi quem deu a vida por ela, nenhum outro. Meu Deus, eu oro agora por essa pessoa que está enferma, por essa que está atribulada, que está passando por uma situação difícil. Eu invoco o teu poder sobre essa vida, e eu digo ao mal que está tirando a paz dessa pessoa: em nome de Jesus eu te amarro e te expulso dessa vida. Saia em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, Deus te abençoe.